E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 modelos de sanque de forro de gesso para você que quer deixar a sua casa ainda mais chique. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa para Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar desse elemento que é o forro de gesso, a sanca. O principal papel do uso do forro de gesso, que é esse rebaixo entre a laje e o gesso, é justamente para que a gente consiga esconder esses fios de iluminação e para que a gente consiga espalhar mais pontos de iluminação pelos ambientes. E hoje eu vou te mostrar 5 modelos de forro de gesso ou de sanca para que você utilize aí na sua casa e consiga deixar o ambiente mais moderno, mais contemporâneo e muito mais chique e elegante. E o primeiro tipo de sanca é a sanca aberta. E como vocês podem verificar aí nessa imagem, essa é a sanca aberta. A sanca aberta, como vocês podem verificar, ela tem as laterais mais baixas. O rebaixo é justamente nas laterais. Claro que o centro, ele também pode ter um rebaixo de gesso. Ou então você pode utilizar a própria laje e fazer somente o contorno do ambiente no gesso. E a sanca aberta que mais tem sido utilizada atualmente é esse tipo de sanca em que as laterais elas são um pouco mais lisas e em que a gente tem alguns pontos de spots posicionados de forma estratégica. Além disso, ela tem em torno de 15 centímetros de rebaixo, não é um rebaixo tão grande. E desses 15 centímetros, a gente tem uma partezinha que ela fica praticamente fechadinha aqui para que a gente consiga colocar o LED ali e esse LED fazer uma iluminação indireta. E vejam só que efeito lindo que dá esse tipo de rebaixo de gesso. E aqui normalmente no centro a gente pode colocar algum tipo de luminária, como foi colocado aqui, um lustre central super bonito, um pendente maravilhoso, ou a gente pode ainda colocar algum tipo de plafond, pode ser um plafond de sobrepor, no caso se a gente estiver trabalhando diretamente com a laje, ou também poderia ser, se eu estiver trabalhando com o gesso aqui no centro também, poderia ser um plafond de embutir, que também fica muito bonito. E esse tipo de gesso ele pode ser utilizado em salas, como vocês estão vendo aqui, com o lustre central, como eu falei, olha só os spots, o LED fazendo todo o contorno dessa abertura. A gente pode utilizar também em quartos, olha só que lindo que ficou. A gente tem aqui os spots também. Aqui mais uma imagem de sala muito linda, em que a gente também tem esse rebaixo com o lustre central. Eu acho que fica realmente uma proposta super bacana, super elegante, vai deixar o seu ambiente muito mais chique. E aqui também numa sala de jantar com essa mesma ideia. E a próxima sanca é a sanca invertida com rasgos no gesso. Então aqui, como vocês podem ver, ela foi utilizada no quarto. Aqui a gente tem duas faixas aqui desse rasgo no gesso, combinado ainda com spots e também com um lustre central. Então veja como também é uma ideia bem legal fazer esses rasgos aqui no gesso e combinar com outros elementos no forro. Aqui nessa foto, como ela não está iluminada, dá para vocês verem bem como que fica esse recorte aqui no gesso. Então a gente consegue iluminar nas laterais de forma com que esse LED ele não vai ficar aparecendo. E ele vai gerar uma iluminação indireta, o que é muito bacana também para quartos. E vejam aqui que ainda foi utilizado também, ó, a gente tem aqui alguns spots e a gente tem aqui também um plafond de embutir no centro. E aqui reparem que ele foi utilizado num formato em L, mas a gente também poderia utilizar somente uma faixa, somente um rasgo, né? Um rasgo duplo. A gente poderia pensar aqui, por exemplo, ele tá também com a combinação ó, do rasgo com os spots, com um lustre central, um pendente central. E aqui ainda tem o uso da tabica, que é uma outra forma de utilização do gesso, que eu já vou mostrar para vocês com mais detalhes. A sanca número 3 também é chamada de sanca invertida, que basicamente é a mesma coisa da sanca invertida que eu mostrei anteriormente, só que ela vai fazer um fechamento, ela faz basicamente um quadrado ou um retângulo de forma com que esse centro fique uma ilha de gesso.
Então, olhem só como que fica bonito também. Aqui foi utilizado num quarto, então a gente tem como se fossem esses rasgos, só que ele forma um quadrado. Então, ele forma aqui no centro uma ilha. E que fica muito bacana nessa situação colocar um lustre, um pendente ali no centro. Isso daqui também pode ser muito utilizado em cozinhas, né? Quando a gente quer destacar alguma bancada, ou mesmo na sala de jantar também fica bem bacana. Olha só essa situação aqui, a gente tem um lustre super bonito. Essa sanca toda iluminada com um LED, aqui a gente tem um LED todo amarelinho. E a única coisa que eu percebi aqui nessa imagem, que eu acho que, eu não sei se é a foto, mas dá a impressão que aqui a gente tem uma luz mais fria, né? Então o ideal é que estejam todas as luzes na mesma temperatura de cor. Eu já comentei isso num vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo, sobre erros de iluminação. E também, se você quiser saber mais sobre como escolher lustres e pendentes para sala de estar e sala de jantar, tem um vídeo aqui no canal que vocês gostaram muito, então eu vou indicar ele para quem ainda não assistiu. Corram lá assistir esse vídeo, tá aqui nos cards e também na descrição do vídeo vocês encontram o link. E olhem só também aqui em circulações, ou seja, em corredores, como que a gente tem também esse mesmo uso da sanca com o rebaixo no centro, ou seja, com aquela ilha, né? A sanca invertida com a ilha. Então também fica muito bacana para corredores que são mais compridos, né, mais longos, a gente também utilizar esse tipo de estratégia. E toda vez que a gente utilizar isso, a gente iluminar, porque é aí que realmente a gente vai conseguir destacar esse elemento e realçar a decoração, né, e toda a iluminação desse espaço. E o forro número 4 também é uma sanca invertida, mas é o que a gente chama usualmente no mundo da decoração, da arquitetura, de tabica. A tabica nada mais é do que um forro invertido. Por que a gente fala que é invertido, né? Porque a gente tem justamente o vão nas laterais. O vão não é central como a sanca aberta. O vão é justamente nas laterais. E esse vão, ele tem em torno de 3 a 5 centímetros, depende do efeito também que a gente gostaria de deixar, mas é um vão pequenininho e ele dá a impressão de que esse teto, de que esse gesso, ele tá flutuando no espaço. Isso quando a gente utiliza ele mais limpo, mais clean, né? Com um forro mais liso. E realmente fica muito elegante também esse tipo de forro, ele fica bem clean e a gente consegue utilizar somente alguns spots ou plafons embutidos, placas de LED, a gente consegue utilizar os perfis de LED também, os perfis de LED que têm a capacidade de deixar esses ambientes super contemporâneos. Eu acho que fica realmente um toque muito legal, muito diferente, né? Muito atual realmente, usar os perfis de LED com um forro liso com a sanca invertida, que no caso é a tabica. Então olha só aqui como que fica esse resultado. A gente tem aqui esse forro, olha que praticamente ele parece que não está encostando na parede, ele só encosta um pouco mais acima, né, no acabamento ali que a gente tem com a parede. E aí a gente consegue inclusive colocar LED aqui, né? A gente consegue esconder esse LED e ficar muito elegante. Mas mesmo sem o LED, porque às vezes a gente não vai colocar o LED em toda a volta de toda a casa, a gente pode simplesmente fazer somente esse acabamento e a gente também vai ter um resultado muito bonito mesmo sem o LED. E uma coisa que é importante ressaltar aqui é que o uso da tabica ele é super importante porque ele ajuda também com que o gesso não tenha rachaduras, porque o gesso ele pode dilatar e nesse processo de dilatação ele pode começar a ter rachaduras. Então, para evitar isso é que a gente tem justamente esse afastamento da parede e aí a gente consegue fazer um acabamento de forma que a gente faz a conexão desse gesso com a parede, mas de forma separada, para que se esse gesso se movimentar por conta da dilatação, ele não venha a rachar com tanta facilidade. E, inclusive, falando de tabica, foi um dos elementos de gesso que eu utilizei nesse banheiro aqui que eu fiz, que é de um projeto autoral e que eu fiz um vídeo completinho contando sobre todo o processo criativo e mostrando o antes e o depois, no caso, em formato de projeto ainda, porque ainda não foi executado, mas super vale a pena vocês conferirem. Vou deixar link aqui nos cards e também na descrição do vídeo.
E aproveitando aqui que se você chegou até esse ponto do vídeo, gostou dessa indicação que eu fiz aqui do banheiro, já tá doido para ir lá assistir, eu vou aqui reforçar o convite que eu tenho para vocês que querem fazer uma transformação aí na casa de vocês e que em breve eu devo abrir a minha agenda para fazer consultorias de decoração e também projetos completos. Então, se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e se cadastre para lista de espera para quando eu abrir as vagas, eu poder entrar em contato com vocês e passar uma proposta de orçamento. E o último modelo é a sanca fechada, que é um modelo bastante versátil, porque aqui você pode utilizar em qualquer tipo de ambiente, porque normalmente quando a gente tem o rebaixo, a gente perde alguns centímetros de pé direito, que é essa distância do piso até a laje. Então muitas vezes a gente perde alguns centímetros. E se esse pé direito ele já for baixo, realmente não vai valer a pena a gente rebaixar todo esse gesso e perder esses centímetros, porque vai dar a sensação de um ambiente muito menor, muito mais baixo, vai dar até uma sensação muitas vezes de claustrofobia. Então não façam rebaixo de gesso, de forro, né, completo. Se vocês tiverem um pé direito de 2,5 metros para menos, eu não recomendo que vocês façam nenhum tipo de rebaixo. Então deem só uma olhada nesses modelinhos aqui. Aqui a gente tem uma sanca fechada que inclusive ela tem o cortineiro, então ela faz só a moldura ao redor do ambiente. Olha como fica também muito bonito e elegante. E a gente não precisou perder espaço de pé direito. Claro que aí a gente não tem spots, mas olha só como que a gente compensou tudo isso. A gente conseguiu esconder o trilho com um cortineiro também no próprio gesso. A gente utilizou um lustre central e ainda foram utilizadas arandelas nas paredes. Então, nas duas laterais aqui desse ambiente, existem aqui essas arandelas que também ajudam a compor toda essa iluminação e criar as camadas de iluminação que eu já comentei, inclusive, nos vídeos sobre iluminação que eu já fiz aqui no canal e que vai estar aqui na sequência no final do vídeo. Aqui é um outro modelinho, olha, que vocês podem ver que ele é muito parecido com o estilo da sanca aberta, mas realmente ele é fechado. Então ele tem esse rebaixo, a gente consegue colocar spots, mas a gente tem ela toda fechadinha. Então a gente não vai ter o efeito do LED aqui, como é no caso da sanca aberta. Mas é uma opção para quem não quer, por exemplo, ter que ficar se preocupando com pó, que pode eventualmente acumular ali na parte da sanca aberta. Então, se você realmente não quer ter esse tipo de preocupação, mas quer utilizar os spots, também é possível utilizar esse tipo de modelo com a sanca fechada. E aqui vejam que a gente também tem um ponto de iluminação central que possivelmente está ligado diretamente na laje e a gente tem aqui um plafond bem moderninho. Aqui para mostrar para vocês um modelo que eu gosto bastante de sanca fechada, que faz só essa moldura ao redor do ambiente, mas que ela tem alguns degraizinhos, então ela fica com uma aparência um pouco mais contemporânea. Eu gostei bastante desse tipo de modelo, então dá só uma olhada aqui. A gente tem ele praticamente no teto e pegando um pouquinho da parede, formando esses degraus aqui. E aqui a gente tem ó, uma iluminação central e os pontos aqui do pendente. Além disso, a gente tem aqui um fechamento que é para o cortineiro, bem levinho, olha, bem pequenininho. Então veja como que ficou super elegante esse tipo de sanca. Aqui é mais um modelinho que vocês podem ver também, fazendo o fechamento da cortina, ó, um ponto central, mas que realmente ficou muito elegante. Também fez um complemento da iluminação no ambiente com arandelas, que é uma super ideia para quem não tem espaço para fazer esse rebaixo do gesso, mas quer deixar esse ambiente mais elegante, fazer essa moldura e ter uma iluminação adequada para o ambiente. Então, mais uma vez, reforço aqui, utilizem outros pontos de iluminação, nem que seja na parede. E aqui é para vocês verem o detalhe, né, como que dá para a gente colar o LED, né, dá para a gente fazer esse LED colado aqui no teto, né, e a gente consegue esconder qualquer tipo de trilho de cortina, pode inclusive ser esse tipo mais simples, e a gente consegue colocar aqui o LED também para dar um efeito de cortineiro iluminado. E aí, me conta aqui nos comentários
qual desses tipos de sanca você tem aí na sua casa ou você pretende utilizar aí na sua casa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!